Cara, as IA atacando a gente, elas botam um foguetinho no pacote, assim, é um negócio surreal, assim, emoji e tal, assim, é muito engraçado. Pelo menos elas têm sentido de humor. Pois é, né? Assim, eu vi um caso, saiu em fevereiro agora um relatório de inteligência de um ataque no governo do México, o maior ataque da história do governo do México. Aparentemente foi uma pessoa armado com um GPT-4O, ou seja, um modelo de 2 anos atrás, e um Sonnet 3.5, também de 2 anos atrás. E esse cara sozinho meio que conseguiu hackear o governo do México inteiro. Assim. Em cibersegurança, você consegue montar uma linha do tempo dos tipos de golpes, dos tipos de riscos e ameaça lá daquela época para agora? E eu sou da tese de que a IA, no big picture, o saldo dela vai ser mais positivo para a defesa do que para o ataque. Não agora. Os próximos 1-2 anos... E o routing? Vai ser um ponto de dor na segurança? Putz, a escolha de qual dos modelos Porra, eu que tô usando? pergunta boa, Rodrigo. Caraca. Vai. Bem-vindos ao 14B Flight Deck. Eu sou o Alan, estou aqui com o Rodrigo, meu sócio na 14B. E hoje a gente vai estrear o formato novo, o formato copiloto, que é um formato em que a gente chama um expert de mercado para fazer um deep dive em algum tipo de assunto. E principalmente, né, como que esse deep dive impacta em você, empreendedor, e na sua vida, na sua startup. O convidado de hoje é o Lincoln, fundador da Tempest, uma das minhas maiores inspirações em cibersegurança. Eu que vim no mercado de tecnologia, conheço a empresa há décadas e super feliz de estar com o Lincoln aqui. Lincoln, muito bem-vindo. Obrigado. Conta um pouquinho aqui pra gente, um pouco da tua história, e depois a gente deslancha aqui no nosso copiloto. Maravilha. Bom, primeiro, super obrigado pelo convite, Alan, Rodrigo. Super prazer estar aqui. Bom, sou empreendedor na área de tecnologia já há bastante tempo, especificamente na área de cibersegurança. Sou um dos fundadores da Tempest. A gente fundou a Tempest, eu e mais 2 amigos, no ano de 2000, né, em outro universo, outra era, outros tempos. E, enfim, pegamos ali todo o crescimento e evolução do mercado de tecnologia, do mundo de internet e do tema de cibersegurança ali dentro, né? Então, se você olha a evolução da Tempest ao longo desse período, a gente começou como uma boutique de consultoria, fazendo penetration testing, consultorias extremamente técnicas, boutique de projetos mesmo. Em determinado momento, a gente resolveu partir para growth. Pegamos aí, enfim, fizemos a primeira rodada de capital, fizemos uma série de expansões, começamos a abrirmos escritório em Londres, fizemos aquisição de empresas, diversificamos de serviços, começamos a fazer produto. Enfim, a gente fez bastante coisa nesses 20 e poucos anos. Fizeram vários produtos, inclusive, vários que foram produtos, vendendo. exatamente. Alguns produtos deram certo, outros deram errado, alguns deles viraram empresas, algumas dessas empresas a gente vendeu, né, para o El Pescador, vendemos para a KnowBe4, o Alarm vendemos para o Serasa. Então a gente teve uma jornada aí bem empreendedora e divertida nesse tempo, trabalhando principalmente para clientes na área B2B, então especificamente aqui no Brasil, o setor financeiro sempre foi o grande foco da Tempest, mas também em Londres, onde a gente tinha escritório, trabalhamos muito com o setor de mídia e de varejo lá na Inglaterra e na Europa. A gente viu um pouco de tudo nesse tempo, né? Então é bacana porque eu estou em cyber desde os anos 90, com a Tempest desde 2000, saí da Tempest em 2024 com o exit para a Embraer. A Embraer adquiriu uma participação majoritária na empresa em 2020, eu fiquei até 2024, continuando como CEO. Em 2024 eu deixo de ser CEO, passei um tempo em sabático, levando o cachorro para passear às 3 da tarde, né, descobrindo esse maravilhoso mundo. Isso durou uns 4 meses e aí depois voltamos a empreender agora com outros amigos, agora com AI Security. Né? Então, esse Com o mesmo time? Um time que se conhecia muito, assim, um time de pessoas que a gente já tinha trabalhado, assim, os sócios da Conasense, os founders, assim, são pessoas, o Rafael, que é o CEO, empreendeu junto comigo lá na Tempest, foi fundador da El Pescador, que a gente vendeu para a KnowBe4, unicórnio americano na área. KnowBe4, para quem não sabe, é a empresa do Kevin Mitnick, né, um dos grandes hackers aí do mundo, então isso teve um gostinho especial para a gente que é da área, vendeu a empresa para o Mitnick. Depois a gente teve o Gustavo, que também empreendeu com a gente na Tempest, foi CEO do Alarm, depois foi para o Serasa, quando a gente vendeu para o Serasa, e tem o Felipe é CTO, está lá no Canadá, e o Felipe é um desses top 1% cyber engineers, assim, ele é o autor de um dos principais projetos open source de cyber chamado Mod Security. O código dele está rodando na Cloudflare, na AWS, na Microsoft, etc. E ele é nosso CTO. Então, todo esse pessoal
passou pela Tempest, você criou na Tempest, depois ganharam o mundo e agora a gente reuniu a gangue de novo. É o Tempest Mafia, né? Pô, muito bom. Mas eles, em vez de spin-offarem, eles A gente se juntaram juntou de novo, A gente tá fazendo o caminho contrário. Muito boa. Vocês montaram o Brasil, montaram no Reino Unido. O que é unique, né? O que é diferente de fraude no Brasil, segurança no Brasil versus o mundo? O que a gente é melhor aqui, bem ou mal, e consegue ser levado para fora? Cara, excelente pergunta e eu respondi essa pergunta dezenas de vezes quando a gente abriu a operação em Londres, porque a pergunta número 1 que eu escutava era... Por quê? Por quê? Né? E o que é que vocês estão fazendo aqui? E especialmente depois que a gente começou a entrar no mercado lá e teve sucesso, isso foi muito interessante. O Brasil é um caso meio sui generis em termos de cibersegurança e fraude digital, porque você tem um país que, ao mesmo tempo, ele tem uma população gigante, um altíssimo uso de internet, né, altíssimo uso de uma população que adota tecnologia rapidamente, WhatsApp, Insta, Twitter, etc. O Brasil está sempre ali nos top. Sem se preocupar muito com Sem segurança. se preocupar muito com segurança. Então você tem, ao mesmo tempo, um altíssimo uso dessas tecnologias e quando você leva em conta o cenário financeiro da gente aqui, né, enfim, a inflação dos anos 90 e o trabalho de tecnologia que os bancos tiveram que fazer ali nos anos 90, quando chegou na época do boom da internet em 2000, muitos deles estavam bem preparados para entrar nisso. Então a gente vê também, sempre teve no Brasil, uma alta penetração de financial services online, internet banking, etc., desde o começo. Então você junta esse cenário, muita população, muito uso de tecnologia, uma população early adopter em vários sentidos, com todos os problemas que a gente conhece do Brasil. Né? Então, assim, falta de lei, enfim, todos os problemas que a gente conhece do Brasil. Você junta essas duas coisas, você tem um pouco de uma tempestade perfeita em termos de problemas de cibersegurança, porque é um tipo de crime com baixo risco e alto retorno num cenário desse. E a falta de uma série de safeguards assim, sociológicos, nacionais, etc., permite vários tipos de fraude que lá fora você não tem. Então vou te dar um exemplo, Rodrigo. Até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, você ia nos Estados Unidos e você passava o cartão de crédito e não tinha nem chip. Você chegava lá, assinava qualquer coisa e passava. Né? Se você fizesse um X, provavelmente passaria também. Por quê? Porque lá as pessoas têm medo de ir em empresas de um jeito que aqui não tem. Né? O Brasil tem cartão com chip desde 2005, 2006. Tanto que Toaster não tinha valor nenhum aqui. O POS já vinha na Já vinha mesa. com isso, exatamente. Então, o nível de ameaça do Brasil sendo maior, forçou o desenvolvimento aqui de uma expertise nessa área dos bancos e de empresas como a Tempest para meio que jogar naquele nível. Então, o que é único, o que é sui generis no Brasil é essa altíssima penetração e esse meio que ambiente que permite essa experimentação. E isso força os bancos a subirem o nível, força as empresas a subirem o nível, especialmente para fraude, que é a grande questão do Brasil. Se você olha lá fora, as principais ameaças têm a ver com roubo de propriedade intelectual, compliance, né, vazamento de código, especialmente de big techs, etc. Aqui no Brasil é fraude. Fraude financeira, seja perpetrada contra bancos, contra empresas, etc. Então, e ela é diferente da fraude do leste europeu? A minha impressão é que no leste europeu é um hacking técnico. Aqui a gente tem fraude. Qual que é a diferença? Cara, ótima pergunta. Sim e não. No leste europeu, os tipos de ataque eles são sim mais tecnicamente sofisticados, no sentido de que identificar um problema numa empresa, no ambiente, etc., explorar aquilo, etc., porque lá você tem um pouco desse arcabouço social que aqui a gente não tem. Aqui, engenharia social e até coisas como corrupção funcionam de forma muito mais efetiva do que lá. Né? Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tive uma conversa com o VP de segurança do Google, Roy Hansen, grande amigo, que esteve aqui no Brasil há uns 2 anos atrás, e a gente estava falando sobre essa onda de roubo de celulares. Enfim, você está na rua, está ali com o celular na mão, alguém vem, e antigamente eles roubavam o aparelho porque o valor estava em revender o aparelho. Depois de um tempo o pessoal começou a perceber que os dados que estão no aparelho são muito mais valiosos do que o
preço do iPhone em si. O acesso ao banco. O acesso ao banco. Então, o que é que eles fazem hoje? Eles botam um revólver na sua cara e dizem, ó, destranca o seu telefone, abre o aplicativo do banco e aí ele leva o seu celular e em 3 minutos já roubou sua vida inteira, etc. Esse é um tipo de coisa que, olha só, estou combinando aí um ambiente de insegurança física, um ambiente de insegurança com impunidade, junto com a insegurança digital. E você tem ali um threat actor, enfim, um criminoso que se aproveita do conjunto da obra, não só da questão digital. Ele não está hackeando o telefone. Ele está roubando o telefone, ele está ali ameaçando e está destrancando o telefone com você ali para depois ele fazer o lado digital. Isso acontece muito mais no Brasil do que no leste europeu, do que na Europa, do que nos Estados Unidos, porque você lá tem menos contato com esse lado físico do crime. Então, aqui... a gente tem uma frase, enfim, um meme na área de segurança que é "Your threat model is not my threat model". Tipo assim, o seu ambiente de ameaças não é o meu. E é um pouco disso aqui no Brasil. Assim, aqui a barra é mais alta porque se eu estou ali preocupado em fazer a segurança do Internet Bank, eu não preciso só me preocupar com alguém hackear o servidor, a cloud, etc. Eu preciso me preocupar com alguém roubar a agência bancária que está na mão do cliente, que é uma agência bancária, o aplicativo celular. Com liquidez, com transferência, com tudo. Então, isso é que é diferente. Assim, as nossas fragilidades sociológicas de país, junto com esse altíssimo uso de tecnologia, é um negócio que você encontra muito no Global South. Você não encontra muito no leste europeu. E aí uma pergunta. Se a gente é um terreno tão fértil, por que não tem mais Tempest, mais Conasense nascendo aqui no Brasil? E exportando tecnologia, exportando esses produtos antifraude para fora? É porque lá fora não tem? Ou é porque a gente não está levando para fora de alguma maneira? Cara, ótima pergunta. Eu acho que é um pouco dos dois. Assim, primeiro enfim, ambiente de empreendedorismo brasileiro, que é um pouco mais novo e etc, e founders menos experientes. Isso é o que a gente está tentando fazer agora com a Conasense, né? Mas eu acho que tem a ver com a maturidade do mercado brasileiro e o tamanho do mercado brasileiro, tá? Que limita ou a velocidade de expansão ou crescimento, e também o fato de que algumas coisas são globais, outras são locais. Então, por exemplo, fraude de boleto só existe no Brasil porque só tem boleto no Brasil. Então, no leste europeu e nos Estados Unidos não tem fraude de boleto. Pix, agora tem Pix programado e etc. Então, fraude, ela sempre tem um aspecto regional, porque os instrumentos de pagamento, os instrumentos ela tem um aspecto, entre aspas, transportável, que é a inteligência, padrões de fraude, como reagir, como se adaptar, como você monitorar a ameaça para se adaptar de forma, né, se adaptar àquilo, mas ela também tem um componente regional, porque fraude em geral envolve movimentação de dinheiro, que sempre tem um link com mecanismos de pagamento regionais ali. E é engraçado porque às vezes não tem a dor ainda, né? Eu me lembro quando a gente estava falando com os bancos americanos sobre identificação de transação fraudulenta, instantâneo, bloqueio antes da autorização, para eles não era um problema, porque eles tinham tão poucos casos de fraude que ele lidava bem com o chargeback. Exato. Que como ele paga em D+2, ele resolvia aí. Exato. E fraude é um tema interessante, que é onde onde, assim, questões técnicas de cibersegurança e proteção, etc., encontram incentivos de mercado. Então, para pegar o exemplo de novo do rollout de cartão com chip, né, que foi aí um projeto de anos das bandeiras da Visa, da Mastercard, etc., o rollout disso foi essencialmente uma forma de transferir o liability de um lugar para o outro. Né? Ou seja, se eu não tenho nada de segurança, eu sou muito frágil e o cliente sofre uma fraude, o banco ou a bandeira, né, ou o merchant ou a bandeira que vai ter o custo daquilo ali. Se eu crio um mecanismo de segurança e empurro o risco para o usuário, que é o que acontece, o cartão é seguro. Mas se alguém botar um revólver na sua cabeça, o problema é seu. Entendeu? Eu empurro o risco para o usuário, o liability não deixa de ser da Visa e da Mastercard e vai para o outro lado. Então, fraude é onde você encontra esses movimentos de mercado junto com tecnologia. Se você olha a tecnologia de cartão chipado, porra, super bacana, super segura, etc, etc. Cartão criptográfico ali dentro do cartão, maravilhoso e tal. Legal. Mas, enfim, tem esse lado. Lincoln, eu queria aproveitar um pouco da tua experiência. Se a gente fosse fazer uma linha do tempo, anos 90, anos 2000, eu lembro, eu fiz faculdade nessa época também, né? Hacker, Mitnick começando a ficar famoso. E você pega nessa linha do tempo até hoje, né? Em cibersegurança, você consegue montar uma linha do tempo dos tipos de golpes, os tipos de riscos e ameaça
lá daquela época para agora, acho que seria... Cara, dá para fazer uma linha do tempo assim em algumas dimensões. Então, é engraçado assim que tem coisas que andaram muito bem e tem coisas que estão extremamente iguais. Então, se você pegar primeiro, por exemplo, olha a quantidade de transação econômica que existia na internet naquela época e olha a quantidade que existe hoje. Nesse sentido, segurança foi um sucesso porque viabilizou isso tudo. No começo da internet ali dos anos 2000, a gente não tinha nem, né, enfim, Não tinha coragem de colocar o cartão não tinha lá. coragem de colocar o cartão de crédito na Amazon. Era nesse nível, porque e a instrução de segurança era checa se tem o cadeadozinho no browser. Porque se tiver, tá ok. Né? Então Ou a no gente, rodapé, né? O ou site rodapé, exatamente. Então a gente saiu de uma situação em que não tinha nada e as pessoas não compravam, não colocavam cartão na internet, até hoje que, pô, nossa vida inteira tá na internet. É verdade, Submarino no começo você tinha que ligar lá para passar o número de cartão se você não quisesse botar, Pois é, exato. E eles ainda permitiam isso, né? Permitiam, você Ainda ligava era para passar o número de outro cartão. mundo. Então você teve aí, nessa linha do tempo, o que viabilizou a gente sair daquela situação em que ninguém fazia nada econômico na internet, para hoje em que a nossa vida econômica está na internet, uma série de tecnologias de segurança que entraram aí, criptografia, SSL, arquitetura, enfim, aí tem um monte de inovações técnicas que viabilizaram e tornaram o risco gerenciável o suficiente para a gente poder colocar empresa e valor de dinheiro de verdade na internet. Nesse sentido, a evolução, pô, muito interessante. Em outros sentidos, a gente continua lidando com os mesmos problemas que a gente lidava. Os problemas se repetem? O tipo de problema? Se repetem, senha. Cara, a gente tem problema com senha até hoje. Tem empresa sendo hackeada com senha até hoje. Com password 1, 2, 3, 4. Password 1, 2, 3, 4, ou mesma senha repetida, a senha que você usou no site do blog da padaria é a mesma senha do seu banco. Então você tem aí umas questões sistêmicas que não foram resolvidas e que continuam doendo até hoje. E essas coisas convivem. Você tem sucesso incrível junto com um monte de problema não resolvido. E um negócio que eu destacaria aí, e que assim foi de fato uma novidade nesses 20 e poucos anos, é a profissionalização da indústria do crime, nesse caso. Né? Ou seja, lá nos anos 90, se você olha o cenário do que era segurança online naquela época, cara, era hobby, era o hacker de final de semana, o adolescente, etc. Hoje em dia não, hoje em dia é um business feito por gangues criminosas com estrutura, dinheiro, recurso, arma, enfim, muita coisa. Então, pô, você olha aqui no Brasil, você tem gangues como o PCC fazendo isso, você olha no leste europeu, você tem redes criminosas gigantes fazendo isso. A indústria da insegurança se profissionalizou. Ela se profissionalizou, ela virou de fato um ecossistema. Você tem um supply chain do crime inteiro ali embaixo, que trafega informações roubadas, etc, etc. E isso é novo, isso não existia no começo, e isso é algo que não vai sumir. Né? Então eu resumiria dessa forma, assim, eu acho que a gente teve sucessos incríveis, e aí dá para falar, pô, de ataques, de arquitetura, dá para entrar nesse lado mais o que aconteceu tecnicamente, mas a barra subiu a ponto de viabilizar a gente colocar as nossas vidas econômicas online. Ao mesmo tempo, a gente continua sofrendo de problemas e falhas e prejuízos que em muitos casos são repetidos, que são coisas que a gente, enfim, enxerga. Repetem, só que com metodologia diferente. Exatamente. Então eu quero fazer um gancho aqui. Eu lembro quando a gente conversou lá atrás, que você comentou comigo que muito das arquiteturas ou dos tipos de golpe de 10, 15 anos atrás, hoje com AI continuam mais ou menos o mesmo tipo de arquitetura e engenharia, só que on steroids, né, por causa de AI. E aí, enfim, com os modelos novos saindo, né, mitos e aí tudo que está acontecendo. Do cyber tradicional, né, os golpes anteriores que existiam, os tipos de fraude, os tipos de threats, o que IA mudou? O que alavancou? O que né, resolveu? O que mudou do tradicional pro de agora? Cara, é uma revolução, assim. É o mesmo nível de mudança que a gente viu em engenharia de software nos últimos 2 anos, do Cloud Code para cá, está acontecendo e vai continuar a acontecer agora com cyber. Então, dá exemplo pra gente. O que a gente vê, né? Então, o que a IA faz? Assim, ela amplifica e ela potencializa e ela catalisa e ela diminui o custo e ela aumenta a velocidade. Então, assim, um atacante que antes você precisava ser muito experiente para fazer, anos de experiência, conhecimento, etc., agora está mais acessível para alguém que nunca fez aquilo antes. Está mais rápido de fazer.
Então, você, por exemplo, um processo que se chama movimentação lateral dentro de uma empresa. Então, você invade a empresa, você ganha um ponto de entrada e dali você começa a se espalhar dentro da empresa. Esse era um dos mecanismos, esse era um dos pontos em que os defensores estariam mais bem posicionados para pegar o que está acontecendo, porque isso demora. Você precisa entender o ambiente da rede, ver se eu vou para lá, ver se eu vou para cá e meio que começar a se infiltrar no ambiente. Isso demorava e isso era uma oportunidade para a defesa. Agora isso é muito rápido. Muito rápido, porque esse loop ele pode ser automatizado com o uso de IA. Então, o que a IA fez, ela, digamos assim, o low hanging fruit está mais baixo, né? Ou seja, o que era mais difícil de ser alcançado, agora está mais simples, está mais barato e está mais rápido. Então, se você olha bem o que a IA faz, assim, dando um passo para trás, ela muda o economics da coisa. Então, atacar ficou muito mais fácil. Isso quer dizer o quê? A gente vai ver muito mais ataques. Não só as empresas individualmente vão ser mais atacadas com mais profundidade, porque um atacante que está mirando nelas consegue fazer muito mais, mas um monte de empresas que antigamente nem era atacada, Que não valia a pena. que não valia a pena, agora vale. Agora que um ataque que antes demorava 4, 5 dias do seu tempo, esforço, correndo risco, etc., agora vai demorar 4, 5 horas, você vai fazer isso 10 vezes mais. Então, a mesma revolução de produtividade que a gente está vendo em software, que é muito mais barato e rápido construir software, a IA tem esse mesmo efeito do ponto de vista dos mecanismos de ataque. E ela vai ter o mesmo efeito também na defesa. Mas a defesa, ela demora mais. Né? Ou seja, O pessoal só começa a se mexer depois que é atacado. Depois que é atacado, e muitas vezes para você aproveitar o benefício que a IA dá porque a IA ela é tecnologia, ela vai potencializar o ataque, mas também a defesa. Então também tem um monte de coisa que a IA vai revolucionar a defesa em cyber. Mas isso demora. Tem que mudar processo, tem que conseguir budget, tem que conseguir aprovação, tem que mudar a arquitetura, tem que retreinar o time. Isso demora, tem um aspecto de difusão aí da IA dentro das empresas que, pô, demora, é inevitável. É a organização humana, esse negócio demora. E o atacante não tem nada disso. Então, ele sai na frente, digamos assim. E na hora que o cara tá fazendo código, antes ele fazia 1000 linhas de código, agora ele consegue fazer 10 mil linhas de 10 código. mil linhas de código, exatamente. E não consegue revisar. Esse é o ponto. Então, para onde que a IA está indo? A IA vai revisar esse código para você. Então, muito do que hoje, algo que há 10 anos atrás era feito por um consultor extremamente experiente. Então, assim, os consultores que revisavam código à procura de bugs eram alguns dos caras com maior nível de expertise, que ele tinha que entender de código, de bug, de ataque, de uma série de coisas. Hoje em dia, muito disso também pode ser feito por um IA. E geralmente tem que ser um modelo diferente do modelo que criou o código, né? Idealmente sim, mas aí tem várias formas de você calibrar isso para extrair o máximo de produtividade. Mas eu acho que o conceito mais amplo aqui é a IA também precisa ser usada pela defesa, e eu sou da tese de que a IA, no big picture, o saldo dela vai ser mais positivo para a defesa do que para o ataque. Não agora. Os próximos 1, 2 anos vai ser um caos. Vai ser difícil. Mas olhando para frente depois, eu acho que a IA vai de fato subir o nível das coisas, porque ela permite também, o gargalo que a gente tinha do lado da defesa era de expertise também. Você tem um gargalo de processo, arquitetura, mas também de expertise. Esse gargalo de expertise, ele diminuiu bastante agora. Aí você não tem que ter amostras suficientes de um determinado ataque para treinar a IA. Não necessariamente. Reconhecer aquilo? Não necessariamente. Você precisa ter o suficiente para identificar os padrões de ataque. Então, eu vou te dar um exemplo. Uma das coisas que as IAs, quando estão do lado do atacante, que elas fazem, elas são muito barulhentas. Então, elas, sei lá, algo que um cara faria, sei lá, 15 requisições, a IA fazendo ali vai fazer, 150. Elas são muito barulhentas. Algumas delas, eu já estava conversando com um amigo meu que é CTO de uma empresa de payments aqui no Brasil, ele dizendo, cara, as IA atacando a gente, elas botam um foguetinho no pacote, assim, é um negócio surreal, assim, emoji e tal, assim, é muito engraçado. Pelo menos elas têm senso de humor. Pois é, né, consegui, aí solta foguetinho, enfim. Então, elas são barulhentas. O que isso quer dizer? Em muitos casos, elas são mais fáceis de serem detectadas. Então, eu acho, por exemplo, que todo um campo de oportunidades para founders em cyber é, por exemplo, o lado do que a gente chama de deception,
que é como é que eu engano a IA para ela perder tempo, gastar token aqui na minha rede, sem fazer nada, me alertar do que ela está fazendo de modo que eu consiga aprender com ela, como é que eu consigo enganá-la a ponto de fazer isso. Você tem toda uma categoria de produtos que se propõe a isso. Então, ok, a IA está mirando em mim, eu vou subir um servidor fictício aqui, que parece estar vulnerável, mas não está, vou ficar aqui consumindo os tokens da IA, que vai começar a direcionar para ali, começar a querer entrar ali, e enquanto isso eu estou aprendendo sobre como que ela opera. Então, você não precisa treinar em cada ataque especificamente, você tem que identificar os comportamentos gerais, o que a gente chama do tactics and techniques, assim, tipo, quais são as grandes técnicas que são utilizadas. Com isso aí, você já tem um 80-20 muito bacana, do ponto de vista de quem está defendendo. Animal. E, bom, falamos de que mudou. E o que foi criado com AI em cima de cyber que você viu? Ainda é tudo muito novo, né? Mas você já consegue ver algum padrão de ataque novo? Tem algumas coisas novas, né? Então, assim, IA, ela, se você olha o cyber antigo, ela catalisou, acelerou, baixou o custo e, assim, vai ter um tempo até que esse ecossistema aqui se rearrume para dar conta dessas novas, enfim, dessa nova estrutura. E, ao mesmo tempo, IA, assim, eu enxergo IA, especialmente, enfim, tudo que está vindo aí com agentes e tudo mais, meio que como uma plataforma computacional. Então, ela também traz uma série de coisas novas. Então, o que são, né? Então, se você olha bem, em todo lugar em que a IA toca dado sensível, em que ela toma decisão, que é novidade, né? Tomar decisão autonomamente não se fazia antes, era tudo meio que regra pré-programada, agora a IA ela pode meio que dar na telha e fazer alguma coisa. E onde ela, executação. Então isso que são as novidades. Acesso à informação sensível, tudo bem, já se tinha, mas tomar decisão e execução de ações autônomas é meio novo, na forma como a gente tem hoje em dia com IA. Então isso abre aí uma série de coisas novas. Isso abre, você tem desde situações como o Shadow AI, né, ou seja, é um Shadow IT só que turbinado. Então as pessoas estão hoje em dia utilizando IA nas empresas e a maioria das empresas não tem a menor ideia de quem está usando, o que está usando, para que está usando, qual é o nível de exposição, estou violando um compliance, estou tirando um dado que eu não deveria tirar da empresa, estou abrindo uma porta que eu não deveria abrir. Então esse lado do Shadow AI é uma preocupação. Você tem outras novidades como Prompt Injection, que é toda uma categoria nova de ataques, que é muito, assim, é uma consequência direta de como as LLMs funcionam. Ou seja, é uma questão arquitetural de LLM. Lá tem uma distribuição de erros, se você bater suficientemente vezes no request, ela vai passar em algum momento. Esse é o ponto, é probabilístico. É probabilístico, né? Então, assim, as LLMs, elas são estocásticas, cada token independente do interior, isso é probabilístico. E o que você tem... Então, você sempre tem esse elemento aí enfim, aleatoriedade, ou pode sair um pouquinho do trilho, mas o principal, quando você pensa em termos de agente, é que a LLM, ela não separa o que é instrução do que é dado. E ela processa tudo de uma forma só. Então, se você olha o que um agente faz, você dá uma instrução para o agente, dizendo, olha, eu quero que você leia esse e-mail e, sei lá, compõe uma resposta para mim. E por acaso, estou simplificando bastante aqui, mas por acaso ali dentro do e-mail alguém chegou e mandou uma instrução para a LLM, para ela, enfim, sei lá, mandar a senha por e-mail para alguém. E aí escreve em cor branca para não aparecer. Cor branca para não aparecer. Esse eu achei genial. O pessoal mandava documento para o advogado escrito em branco. Em branco. Aí o ser humano não via, mas aí havia. Aí havia. Aí o que você tem depois disso? Aí você tem escrito em branco e em japonês. Aí escrito em branco e em Unicode. Aí você vai ter agora todas as variações possíveis. Aí vai botar um QR Code lá vai colocar numa imagem para você não poder dar um search com texto. Então, isso é segurança. É assim, é meio que essa exploração maluca de possibilidades. Porque a LLM lê e não entende o que é dado e o que é comando. Esse é o ponto. Então, assim, você, do ponto de vista da LLM, é só mais um token que ela está ingerindo. Primeiro ela ingeriu o token da instrução, depois ela ingeriu o token do dado, mas se o dado aqui tenta conter uma instrução, ela, arquiteturalmente, ela não tem como diferenciar qual era o token da instrução e qual era o token do dado. Isso é nativo de LLM. Tem um monte de pesquisa para melhorar isso, os labs estão trabalhando nisso, etc., mas todas as soluções, elas são
elas não resolvem, elas não endereçam o problema. Elas são filtros de saída. Elas são filtros de saída, elas são treinamento para ajudar a LLM a reconhecer a instrução do dado, mas o treinamento não é 100%. O treinamento ele não consegue ter esse nível de eficácia. Então você tem essa situação curiosa que a gente tem hoje, por exemplo, em que o governo americano mandou suspender o Fable, né, o Mythos liberado para o público lá da Anthropic, dizendo que acharam um jailbreak nele. E a Anthropic tirar os guardrails que impediam ele de fazer as coisas perigosas, etc., né, a versão pública. E aí ela dizendo, não, eu só quero que libere depois que não for mais possível fazer um jailbreak no modelo. E a Anthropic está dizendo, cara, isso não é possível. Por LLM é impossível. É impossível. É impossível. A arquitetura hoje não permite. Talvez daqui a 5, 10 anos com pesquisa tenha, mas hoje não. Então, quando você tem esse tipo de coisa, como é que o mercado e o ambiente de tecnologia resolve isso? Ele cria novas camadas em cima para você, como você disse, filtrar o que entra e o que sai. É um pouco do que a Conasense faz, por exemplo. A gente está ali entre o usuário e a LLM e a gente está mediando essa comunicação e permitindo ou não. Mas ou seja, mesmo nessa nova geração tecnológica incrível, IA vai mudar o mundo, etc., cara, tem falha estrutural de segurança nela que não vai sumir daqui a 1, 2 anos. Ou seja, a IA resolveu cibersegurança. Não resolveu. Essa coisa vai continuar. E o bacana aqui do meu lado, assim, eu já passei por várias fases, né? Assim, pegando a analogia de futebol, já tive lá na categoria de base, depois eu virei jogador profissional, depois eu virei técnico, depois eu virei o dono do clube, virei cartola, meio que fui passando aí por várias perspectivas da coisa. E a gente já viu isso antes. Cara, assim, tipo assim, chegou uma tecnologia nova, incrível, todo mundo acha ela maravilhosa e começa a construir em cima dela e ela tem problemas e esses problemas elas só vão ser resolvidos no meio do caminho com a adoção. Foi assim que a internet começou e a gente não tinha, por exemplo, criptografia na hora de colocar o cartão de crédito na Amazon. Né? Porque quando desenharam a internet lá atrás e os protocolos TCP/IP e HTTP, ninguém pensou em colocar criptografia. Depois é que isso foi colocado. Então, eu acho que a mesma coisa vai acontecer agora. Essa nova onda tecnológica, a gente vai ver várias camadas de segurança para tentar meio que mitigar aí um pouco desses riscos que são inerentes da tecnologia. Então, isso é o que IA traz de novo. Ela potencializa e acelera tudo que já existia, e isso muda o jogo para atacante, para founder, para empresa, etc. E ela cria novos problemas que quem quiser usar o benefício dessa tecnologia, e todo mundo quer, vai ter que lidar com isso. Animal. E você comentou de founders. Puta, tem muito founder que passa por nós aqui, que não é de cyber, está criando companhias em cima de AI. O que esses caras devem se preocupar com esse novo cenário? Né? Porque é novo até para quem já está nesse mercado. É novo para todo mundo, exatamente. O que esses caras precisam... Cara, ótima pergunta. O que eu acho? Assim, eu acho que a primeira coisa, tudo parte assim, de consciência do founder de que isso é um problema, de que eu preciso olhar. Assim, não ignore isso. Assim, isso não quer dizer que você precisa parar a sua startup por conta disso, mas assim, isso precisa estar no seu radar de alguma forma. O que eu recomendaria varia muito de acordo com como e onde que a IA é efetivamente utilizada e também que mercado você trabalha. Se você é uma fintech, cara, a barra vai ser muito maior, você vai ser muito mais atacado, você vai ter regulador em cima, etc. Se você... E mesmo assim, o seu funcionário vai no bar e vai deixar o crachá e a senha. Vai, exato. Assim, natureza humana não mudou, continua sem ter mudado. Assim, a gente fez o Conasense desenhar o perímetro de segurança ao redor do usuário por conta disso. O usuário sempre vai ser um problema, né, nessas coisas. Então, o que eu recomendaria, grosso modo, para um founder? Eu acho que a primeira coisa é fazer meio que um inventário e entender como é que você usa IA hoje. Como é que o teu time usa IA hoje? É a pessoa utilizando para fazer o trabalho dela? É o teu dev utilizando para produzir o teu produto? Ou é o seu produto que tem um feature de IA? São considerações muito diferentes, mas tudo começa com você saber onde e como que IA está sendo utilizada. Pode ser no seu produto, pode ser o teu time usando e você nem sabe. Então esse é o primeiro ponto. Depois disso, faz meio que uma classificação de risco básica que seja, entendeu? Não estou falando aqui de nada muito complexo, dá para sofisticar isso, mas isso pode ser tão simples quanto, ok, as pessoas estão usando para fazer o quê? E o que pode dar de errado com isso? Então, se as pessoas estão utilizando para, sei lá, produzir documentação de marketing, o que pode dar de errado com isso? Posso ter vazamento de dados. Se o meu dev está usando isso para produzir o meu software, o que pode dar de errado com isso? Eu posso perder acesso ao meu código, alguém pode... Então, inventário primeiro, entende onde é que você está pisando,
como é que teu time está usando, depois tenta classificar um pouco desses riscos, porque você vai precisar priorizar. Ninguém vai conseguir tocar em tudo, resolver todos os problemas, você vai ter que priorizar. Como é que você prioriza? Pelo que representa mais risco para o teu negócio. Então, o segundo passo é classificar o risco. Terceiro passo, implantar algum tipo de controle. Ou seja, você precisa ter alguma visibilidade mínima do que está acontecendo, você precisa ter alguma governança para dizer o que pode e o que não pode ser feito, você precisa ter alguma segurança para conseguir coibir aí o que é efetivamente fora, né, do que você quer. Então, primeiro inventário, depois classifica risco, depois implanta algum tipo de controle. O Conossense, fazendo meu jabá aqui, pode ajudar nos três. Depois disso, o que eu acho que é uma coisa que é super importante? Cultura. Especialmente para o founder. O founder ele tem um papel super importante, especialmente nesse ambiente social de IA que a gente está vendo, o pessoal com medo de perder emprego, etc, etc. Eu acho que o founder tem que ser aquela pessoa que levanta a bandeira do sim, nós queremos e vamos utilizar a IA, mas a gente precisa ter alguns cuidados mínimos aqui a observar. E isso é uma questão de cultura, de posicionamento do founder, de dizer sim que eu quero que vocês utilizem, mas a gente precisa usar com cinto de segurança. Sim, a gente quer ser rápido, sim, vamos ser rápidos, vamos acelerar o carro, mas a gente vai ter um controle que seja um cinto de segurança para a nossa adoção. Eu acho que se eu puder complementar, eu colocaria um step 0, principalmente se for para o founder não técnico ou não tão técnico, que é um pouco da consciência dos tipos de golpe que podem rolar. Que eu acho que é um pouco do que você está falando. Eu lembro assim, na minha época de delivery direto, cara, eu sou de tecnologia, entendo essas coisas. Eu fui descobrir, depois de alguns anos de delivery direto, que tinha um tipo de golpe que estava começando a ficar muito famoso, que era o aliciamento. Então o pessoal ia em grupos de Telegram e falava, cara, preciso de gente que trabalha na empresa XYZ, levanta a mão. E aí esse ataque, né, esse ladrão, esse bandido, ele entra, descobre alguém da empresa, fala, cara, eu te pago 10 mil reais pra você me dar sua credencial. É isso. E aí, com isso, o cara ficava fazendo. Então, assim, não importa o nível de segurança que você faça, esse aliciamento. Eu falei, cara, eu não imaginava que começava a ter esse tipo de coisa. E isso é um ótimo exemplo daquilo que a gente está... Isso é muito mais fácil no Brasil do que na Noruega. Acontecer algo como isso. Né? Que é um pouco daquilo que a gente está falando do ambiente. Então, está certíssimo. Essa é o que a gente chama de situational awareness. Né? Você tem que entender um pouco do cenário e como é tudo tão novo, as pessoas não sabem. Então, você está certíssimo. Vou te dar um outro exemplo disso em termos de IA. A gente estava fazendo um POC numa empresa e a gente pegou uma situação interessante. Acho que era uma gerente de RH, se não me engano, que a empresa liberou o Cloud Code para todo mundo experimentando, maravilha, etc. Super incrível. E a gerente de RH começou a usar Cloud Code para resolver as questões dela, subiu um sitezinho ali, um sisteminha para vibe codado para fazer o processo de filtragem de candidato dela, de onboarding e tal. Foi super útil, ela compartilhou com o time dela adorou. E aí um belo dia ela chegou no cloud e disse, eu queria poder acessar isso aqui de casa também. Faz para mim? E foi só isso, assim, literalmente uma frase. E aí o Cloud, que é sempre muito prestativo, né? Assim, o que ele fez? Ele foi lá, foi online, achou um provedor de hosting gratuito, subiu a aplicação lá, copiou os dados da empresa para a aplicação e deu para ela, tá aqui o link para você acessar de casa. Então assim, veja, a gerente de RH, ela não tem a menor ideia do que aconteceu. O cara de TI não tem a menor ideia do que aconteceu, porque isso tudo partiu da máquina dela para a internet, ele não tem visibilidade ali se ele não tiver um controle. O time de segurança não tem a menor ideia do que aconteceu. Ninguém sabe que agora os dados da empresa estão expostos e acessíveis via internet. Isso está fora do radar de todo mundo. E sem senha. E sem senha, provavelmente, porque era uma visão interna, então era um pouco disso. Então, as pessoas não sabem o que é possível, e isso que você comentou, de entender os casos, entender os golpes, entender os problemas que já acontecem hoje, eu acho que é super importante. Uma palestra que eu estou montando é um pouco de conscientização disso, para começar a trazer um pouco desses casos para o ecossistema mesmo, que não sabe. Assim. E você trouxe o ponto de que o usuário é um problema, né? O usuário é um fator de risco, de segurança, porque o ser humano é o ser humano. Mas agora parte desse ser humano, ou parte dessa função está sendo substituída pelo agente. Como é que muda a avaliação de risco, os parâmetros de segurança quando não é um ser humano, é um agente tomando a ação? Ótima pergunta. Tem algumas coisas que mudam no sentido de que assim, um agente ele roda 24 horas por dia, ou você quer que ele rode, né? Na hora que você tem um agente no ar, como o custo marginal é praticamente zero para muita coisa,
bem que tem inferência, mas enfim, assim, o que você quer é meio que maximizar a quantidade de horas que aquele negócio está rodando. Então, ele roda 24 horas por dia, ele é extremamente rápido e ele opera de uma maneira muito diferente de um usuário comum. O padrão de comportamento dele é diferente do usuário comum. Ao mesmo tempo, e aí isso é uma discussão ainda não definida, que é como é que vai ser a arquitetura de agentes nas empresas. A gente vai ter um agente por pessoa, um agente por time, 10 agentes por pessoa? Como é que vai ser, né, essa coisa? Porque o modelo de acesso que a gente tem hoje nas empresas é baseado na identidade do funcionário. Se ele é do setor financeiro, ele vai ter acesso a essas informações e não vai ter acesso àquelas outras. O mais natural que eu enxergo é que um agente herde um pouco disso. É um agente do CFO ou do analista financeiro, ele tende a herdar um pouco dos acessos e privilégios que aquilo ali permite. Mas talvez isso aí seja um pouco do legado e na hora em que isso sumir, seja diferente. Então, assim, tem um aspecto que é claro, tem um aspecto que ainda não é definido. O que é claro? A gente exige um outro modelo de monitoração de ações do que um usuário comum. Né? Um usuário comum você monitora a navegação, um pouco, né, enfim, de ações grandes. No agente você tem que monitorar no nível de detalhamento muito forte, porque qualquer comando ali pode gerar um problema enorme de uma forma diferente do que da ação de um usuário comum tende a ser. Então, a forma de acompanhamento é diferente e uma coisa não resolvida, eu acho, é como é que a gente vai desenhar Row-level security. Row-level security, exatamente. Ou seja, como é que é a definição do papel de um agente? Ele é simplesmente como se fosse o papel de um humano, só que mais rápido? E mais, né, enfim, mais efetivo, etc. Ou ele é um papel diferente que tem acesso a coisas diferentes? Eu acho que... E como que ele não abusa desse acesso maior e dá informações para o ser humano que não deveria ter. Exatamente. E assim, como é que a gente está trabalhando isso hoje na Conasense? A gente parte da premissa de que um agente, a gente trata o agente, de certa forma, como um humano, no sentido de que a gente blinda um perímetro ali ao redor dele e a gente observa tudo que ele faz. Então a gente trata ele semelhante a um humano, no sentido de que a gente está ali ao redor dele, mas o nível de observação e profundidade e risco que um agente representa é muito maior. Então o tipo de profundidade... Falta bom senso para o agente. Falta muito bom senso pra gente. Muito ingênuo e com ausência de bom senso. Não, e ele tá lendo meu e-mail e não sabe o que é confidencial e o que não é, né? Pois é, exatamente. Então, assim, você tem que ter... E aí, assim, de novo, você já tem várias soluções aí de mercado e arquiteturas novas que estão entrando com isso. Então, você já tem uma coisa agora que é, cara, eu não vou deixar as credenciais na mão do agente. Eu não confio no agente suficiente para ele ter as credenciais. O que eu faço? Eu vou colocar isso aqui num serviço externo. Quando a gente quiser, sei lá, acessar o GitHub, por exemplo, ele vai passar por mim e aqui eu coloco a credencial dele e faço o acesso para o GitHub. Credential Injection, a Anthropic faz isso, vários outros agentes estão começando a fazer isso também. E a ideia é o quê? Cara, eu não posso confiar no agente o suficiente para deixar a senha com ele ou o token com ele. Eu vou tirar isso dele para um ambiente mais controlado, vou permitir que ele use, mas aqui eu vou colocar um holofote gigante e uma observação. Não, tem uma das empresas do nosso portfólio que está usando vários agentes, mas até para ter um double check nisso, tem várias decisões que esses agentes não podem tomar e checam com um terceiro agente, que é pessoal. É um para um. É uma pessoa. Ele emula uma pessoa. Exato. E tudo isso vem dessa visão, né? Ou seja, como é que eu obtenho o benefício de usar essa tecnologia e mitigo o meu risco. Para muitos fluxos de negócio, isso ainda é human in the loop. Coloca um humano lá, que, cara, isso aqui não pode passar sem um humano. Ok. Até para isso você tem que ter controle para poder garantir que o agente vai parar naquela hora e vai dizer, opa, agora eu preciso perguntar, eu não posso executar esse comando, fazer esse pix, tomar essa ação, sem ter perguntado para alguém. E aí... Agora eu estou usando um monte de software que já tem IA embarcado. Como é que eu garanto a segurança dos dados da minha empresa na hora que eu estou botando no software de terceiro, que tem uma IA que eu não sei se é um OpenAI, se é um Claude, se é um on-prem. Como é que a gente pensa a segurança no serviço de IA embarcado
softwares. Isso aí, Rodrigo, é uma variação do que a gente chama de supply chain security. Esse problema ele já existia, como muitos, ele já existia antes e agora ele foi turbinado com IA. Então, imagina um grande banco que está ligado num call center. É no SOC 2 com Vanta e vai. Exato. Então, assim, aí você resolve isso com procedimentos de segurança que o meu fornecedor agora tem que cumprir. Aí eu vou ter certificações com SOC 2, com auditorias, com etc. para verificar aquilo. Eu acho que algo muito semelhante vai acontecer nesse mundo de AI, porque aí você tem uma questão técnica, mas também de liability. O liability é uma questão contratual. Se der um problema do seu lado, é você, fornecedor, quem eu vou processar. E é você que vai ter que me pagar aqui por qualquer prejuízo. E isso precisa estar explícito nos contratos. E a questão técnica, que é a contrapartida disso, é que os fornecedores, o seu fornecedor que está lá usando IA de alguma forma, a tendência cada vez maior vai ser você pressionar aquele fornecedor para dizer, cara, prove para mim que você está usando IA de forma responsável. Prove para mim que você tem um mínimo de governança, de segurança, então de a gente tem aqui uma oportunidade de montar a Vanta para IA. Isso é a Conasense. A Conasense, esse é um dos casos de uso que a gente tem visto, vou dar um exemplo sem citar nomes aqui, mas de uma grande empresa da área de software que trabalha muito para o setor financeiro, ela está sendo questionada pelos clientes dela do setor financeiro, dizendo, olha, como é que você me prova que você está usando IA de forma responsável, já que você está lidando com meus dados, minhas informações, etc. Como é que você me prova isso? E se a empresa não tem um controle para mostrar, olha, eu monitoro, eu observo, eu controlo, eu faço a segurança disso, ela não tem como mostrar essa evidência. Então, essa empresa ela está fazendo uma prova de conceito da Conasense para esse caso de uso. Olha, eu preciso provar, não só eu preciso fazer minha segurança, mas eu não preciso ser só seguro, eu preciso provar que eu sou seguro, eu preciso ter evidência disso, eu preciso ser auditável. E aí, para isso, eu preciso ter um controle. Que é a nossa terceira camadinha lá de inventário, classificação, depois controle. Se você tiver um controle, você consegue dizer, olha, está aqui por A mais B, como e por que eu tenho a maturidade para usar IA nos teus dados. Então, eu acho que a solução do mercado vai para isso. Uma questão aí de liability junto com controle técnico sendo expresso em contrato. Vai ter certificação? Vai, mais cedo ou mais tarde vai. Certificação é importante, mas não garante. Mas assim, eu acho que é um passo natural de maturidade de mercado. Simplesmente por um aspecto de priorização, ninguém tem tempo de olhar 50 mil fornecedores, você vai olhar os 50 que investiram ou tiveram tempo suficiente, expertise suficiente para tirar aquela certificação. E também tem uma questão de accountability aí que eu acho que é importante com que a certificação traz, né? Então eu acho que vai para... como o mercado resolveu esse problema, não só para cyber, tá? Assim, certificação profissional é uma questão, né? Desde a auditoria de Big Four serve exatamente a mesma função, né? Então, bem, isso. MBA, é a mesma coisa, exatamente, né? Eu preciso ter um ponto de corte aqui de alguma forma. Exatamente. Temos mais dúvidas? Eu estou super impressionado, empolgado aqui. Então uma última pergunta. Falamos de um monte de oportunidade. Você está empreendendo novamente em Conasense. Que outros espaços você tem visto aí para, além dessa certificação, né, que vocês já estão trabalhando, de oportunidade para empreender em cibersegurança? Em cibersegurança. Cara, eu acho que tem muita coisa rolando, assim. E aí você tem tanto no lado novo quanto no lado antigo. No lado novo é um pouco da Conasense, no lado antigo tem vários. Então, por exemplo, eu acho que se abriu agora toda uma categoria de produtos do que a gente chama de deception, que é como é que eu lido com esse aumento dos ataques com IA usando IA, né? E eu acho que essa coisa de você meio que gastar os tokens da IA, eu acho que é uma estratégia de segurança. Você bota o honeypot lá e deixa ele se afogar. Bota o honeypot, deixa ele lá, fica todo melado e preso lá no honeypot, e aquela areia movediça que não sai do lugar e gasta os tokens e está se afogando ali. Porque você combate uma assimetria com outra assimetria. Isso é muito interessante, porque em vez de você ficar se defendendo, cara, deixa ele atacar e... Mas você tem que ter token barato. Você tem que ter token barato. Que aí a gente tem a outra conversa, aonde vão os custos de AI? Aonde vão os custos de AI? Tem coisa e aí, essa coisa de explorar a assimetria enquanto estratégia eu acho super interessante, porque a assimetria que o atacante está explorando é que o ataque ficou barato. Então ele pode fazer 10 vezes mais ataque. A sua assimetria é o quê? Você controla o terreno. A defesa controla o terreno. Eu conheço o meu rede, eu conheço o meu ambiente e eu consigo subir aqui um honeypot aqui e usar da mesma assimetria de IA para combater a assimetria do lado dele.
né? Então você tem essas estratégias de segurança que isso podem virar produtos de várias formas. Então Deception é uma Eu delas. lembro no QCanto, quando a gente descobria que tinha alguém tentando crawlear, a gente deixava, só que a gente dava um sleep. Pois é. Aí o cara começava a ficar lento. Exatamente. Esse é o mindset, cara. E o que é interessante de segurança é isso, não é estático. Você tem um adversário do outro lado da mesa. Então você vai para a esquerda, o cara vai para a direita. Você pula, o cara se abaixa. Então esse jogo aí, ele é constante. Então, Deception eu acho que tem oportunidade. Tem oportunidade para o lado de identificação de problemas. Então tem uma das startups mais bacanas aí de AI chamada Xbow, super quente, etc., que tem dois amigos lá argentinos, o Nico e o Feder. O Nico é o CTO e o Feder é o head de pesquisa. E aí são os caras que, têm acesso ao Mythos desde sempre. Estão lá, assim, meio que na fronteira da coisa mesmo. São, brothers de muito tempo. E eu tava tipo, e aí, como é que é? Como é que são os hackers, né? O agentic hackers? Esses caras são bons, assim. Quando os argentinos me dizem que os hackers são bons, eu acredito, porque a Argentina tem muita gente boa de hacking. Então eu acho que nessa linha de automação de ataque, de descoberta de problemas, tem muita coisa. Eu acho que tem, nessa linha nova também, assim, pensando já em oportunidades novas, eu acho que tem muita coisa relacionada à educação de segurança que muda muito. Assim, você olha Security Awareness, cara, assim, é um setor de bilhões de dólares, assim, hoje em dia. Ninguém tem noção, mas é E que você não precisava ensinar a gerente de RH. Agora você precisa. Agora eu preciso. Exatamente. E agora eu preciso, e o melhor é o seguinte, eu posso fazer isso com AI de uma forma extremamente personalizada, extremamente, assim, localizada para a empresa, para a situação, e de forma muito mais barata. Então, assim, você pegava as campanhas de awareness e de educação, elas sempre eram meio genéricas, porque é caro você produzir isso, você tem que massificar. Agora não, você pode produzir conteúdo, para treinar o Rodrigo da 14B nos problemas de segurança que são importantes para ele, e não os genéricos. Então eu acho que tem toda uma linha nesse sentido também. Putz, dá para falar, tem gente fazendo muito, e aqui já é um pouco fora do mercado brasileiro, porque, enfim, a gente está fora desse mundo, mas lá fora tem muita coisa nova rolando, assim, em core tech de LLM, de como é que você faz, como é que você embute segurança dentro de LLM e como é que você hackeia LLM. Aí tem um monte de coisa fascinante, cara. Você perguntou sobre para onde vão os tokens e etc. Eu acho que os modelos open source vão dominar essa conversa, não vai demorar muito. A volumetria, na hora que você vai para produção, vai ter que shift para Tem que ser econômico. Para ser mais barato. Para mais barato, e eles já estão num nível de poder e alcance que, assim, mesmo que não seja um Mythos, um Fable, etc. É good enough. Good enough. Assim, eu vi um caso, saiu em fevereiro agora um relatório de inteligência de um ataque no governo do México, o maior ataque da história do governo do México. Comprometeram uma pessoa, aí fizeram análise de inteligência, aparentemente foi uma pessoa armado com um GPT-4o, ou seja, um modelo de 2 anos atrás, e um Sonnet 3.5, também de 2 anos atrás. E esse cara sozinho meio que conseguiu hackear o governo do México inteiro, assim, baixou base de Receita Federal, saúde, assim, tipo 40 gigabytes de dados extraviados. Um operador experiente, mas bem armado, com uns modelos que eram meio antigos já. Então, assim, não precisa ser o Mythos para gerar problema. Modelos open source na mão de bons operadores, eles vão muito longe, tanto para ataque quanto para defesa. Eu não sou um daqueles caras de terrorismo, né, o mundo está acabando, etc. Não, eu acho que é resolvível, eu acho que a tendência é o estado geral de segurança melhorar daqui a 3, 4 anos. Agora, a gente vai passar por um período turbulento nos próximos 2 anos. Mas os modelos de open source, a gente ainda não viu os harnessings, né? Bem feitos. Você acredita que vai aparecer, não vai? Vai ser o modelo usado de maneira pura ou a gente vai ter harnesses mais parecidos com Cloud Code? Eu acho que sim, eu acho que a gente vai ter harnesses mais evoluídos e eu acho que a gente vai ter harnesses especializados. Então, ou seja, eu acho que a tendência é as capacidades dos modelos meio que darem uma commoditizada, no sentido de que o modelo open source barato é muito, muito bom e resolve o seu problema. E eu acho que um pedaço desse valor vai para os harnesses, e você pega o Codex, por exemplo. O Codex, que é um puta harness, né, da OpenAI, ele já roda modelo open source.
Então você consegue rodar o GLM 5.2, que está bombando agora, no Codex. Então, e você tem empresas, a Exbo que eu comentei, por exemplo, o produto dela é essencialmente um harness que é um pentester, que é um atacante, né, que vai usar um modelo, mas é o conhecimento de como é a melhor forma de você fazer o passo a passo do pentesting e como evoluir, etc., está no harness. Então eu acho que os modelos open source tanto vão usar harnesses. Eu acho que os harnesses mais conhecidos vão passar a suportar modelos open source, o Codex já tem, e tem outros, pô. Você pega os agentes, né, Hermes e OpenClaw, são harnesses, pô, que dá pra fazer um monte de coisa e todos usam open source também. E o routing? Vai ser um ponto de dor na segurança? Putz, a escolha de qual dos modelos Porra, eu que tô usando? pergunta boa, Rodrigo. Caraca. Vai. Vai porque é o ponto de... É a decisão. É a decisão. E é ou seja, se a gente tiver um nível de diferenciação, de que alguns modelos são mais suscetíveis a problemas do que outros, você vai começar a ter ataques no router para tentar direcionar o tráfego para o modelo mais vulnerável. A gente já viu esse modelo de ataque em pagamentos, por exemplo. Então, em POS de cartão de crédito, você tem exatamente esse problema. Ele pode... Qual gateway? Qual gateway que eu posso usar? E dentro do cartão, você tem vários níveis de verificação. Eu posso fazer uma verificação que checa o PIN e a senha, ou só o PIN, ou nada, ou etc. E você teve uma série de ataques na época que meio que tentavam fazer um fallback para um modelo menos seguro. Então você não estava hackeando o modelo, você só hackeava o roteador, entre aspas, que jogava para um modelo menos seguro como fallback. Então, vai acontecer. Boa pegada. Legal. Vou ver se tem produto aí. Lincoln, muito obrigado, cara. Cara, fantástico. super prazer. Deixa eu te dar um presente nosso Ô, aqui. maravilha. Ó, então o kitzinho aqui da Pô, 14B. super obrigado, cara. Super obrigado. Portas abertas. Boa sorte com o Conasense. Maravilha. Super prazer aqui. Que precisarem, estamos à disposição e obrigado pelo convite. Obrigado. Valeu. Obrigado, Bom, pessoal. tchau.